Salmo 91, versículo de número 3. Olha só que interessante. A gente vem meditando na palavra, e todas as vezes que nós abrimos as Escrituras para estudar um pouquinho, o Espírito Santo vai tratando com a gente, vai primeiro nos ensinando, nos moldando, para que depois a gente consiga transmitir alguma coisa para você. Nunca é de uma hora para outra. Primeiro, eu preciso entender aquilo para mim, para que eu possa, de alguma forma, conseguir transmitir. Diz assim, ó, Salmo 91, versículo 3. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Aí o 4. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Né? Eu vou dividir isso aqui em algumas partes para a gente estudar com mais entendimento. Amém? Voltamos ao versículo 3. Logo no primeiro ponto diz o seguinte. Porque Ele, está se referindo a Deus, te livrará do laço do passarinheiro. Esse versículo eu vou dividir em duas partes. Essa é a primeira. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro. O que são o laço do passarinheiro? O laço do passarinheiro são as armadilhas que provavelmente em alguns momentos a gente não consegue enxergar. Alguém já passou por alguma situação que acabou topando em algum lugar ou tocando em alguma coisa que não percebeu? Pastor, já aconteceu várias vezes comigo. Estive numa situação em que do nada fui surpreendido. Aquilo é o laço do passarinheiro. É uma armadilha que foi preparada e que você não consegue perceber. E qual que é a responsabilidade do nosso Deus? É de nos guardar. É de nos dar livramento quando tal situação surgir contra nós. Eu já expliquei isso aqui algumas vezes, mas nunca é demais, né? Quando nós estamos na vontade de Deus, na presença de Deus, Ele se responsabiliza por fazer isso por nós. E o salmista, quando cantou esse salmo aqui, ele tinha essa convicção dentro do coração dele. Que Deus era quem livraria ele do laço do passarinheiro, daquelas armadilhas que estavam sendo preparadas contra ele. Daquelas situações que haviam sido colocadas no caminho. Eu me lembro muito bem de um exemplo da Bíblia que eu quero comentar, só para comentar mesmo. Em 1º livro dos Reis, no capítulo 13, conta a história de um homem que era o chamado profeta novo. E ele tinha uma missão. Ele tinha que ir para um local, chegando a Betel, ele teria que dar o recado para a pessoa que Deus mandou ele dar o recado, e depois ele voltaria por outro local sem falar com ninguém, sem ter contato com ninguém, sem entrar na casa de ninguém. Isso foi uma ordem de Deus. E ele começou a obedecer aquele propósito. Só que no meio da caminhada surge o profeta velho, que parou no caminho e começou a falar com ele. Entra aqui na minha casa e come um pouquinho de pão comigo. Deita aqui um pouquinho, descansa, porque a caminhada é árdua. Ele falou, não, Deus mandou eu não parar em lugar nenhum. Deus mandou eu ficar nessa ordem. Vou, não converso com ninguém, não entro na casa de ninguém, dou o recado lá e volto. Dei o recado, vou voltar. E o profeta velho, não, rapaz, eu sou profeta como você. Eu sei muito bem o caminho que você está percorrendo, porque eu já percorri esse caminho. Aquilo era o quê? Era um laço. Era uma armadilha que estava preparada para aquele profeta. E ele, infelizmente, caiu naquele laço. Não por falta de orientação, porque Deus orientou ele, que não era para parar em lugar nenhum. Sim ou não? A priori ele obedeceu. Mas aí porque veio alguém, não, porque eu já sei disso, porque eu já sei daquilo, porque eu também sei do que você está fazendo. Eu já fui profeta antes, agora eu sou mais velho, mas já fui novo que nem você. Aí começou a dar aquelas ideias, e ele ficou naquilo. Infelizmente aquilo foi um laço para ele. Porque ele ficou ali, comeu pão naquela casa, descansou. Na sequência ele sai daquele lugar e a Bíblia diz que vem um leão e o devorou. Pastor, que triste. Depois você lê o capítulo 13 todo do primeiro livro de Reis. Infelizmente, aquilo foi um laço do passarinheiro. Foi uma armadilha preparada. E a responsabilidade de Deus é nos livrar, sim ou não? Mas e se a pessoa provocar a situação? Se a pessoa provocar, a responsabilidade é de quem? É dela. A responsabilidade é dela. Eu me lembro muito bem de Mateus capítulo 4, que conta a história do próprio Senhor Jesus. Enquanto ele estava lá sendo tentado no deserto, o diabo veio e deu uma ordem para ele, baseando-se nesse Salmo 91.
que a oração do salmista foi, né? Depois você lê o versículo 11 lá, do Salmo 91, nós vamos chegar daqui a algumas semanas, né? Lá no versículo 11, ele fala que Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Aí o diabo vem com essa palavra lá em Mateus capítulo 4, falando para Jesus, olha, te lança daqui abaixo, que você vai dar ordem aos seus anjos para os proteger e você vai ser guardado. Aí Jesus falou, não tentarás ao Senhor? Se acontecer algum acidente, alguma situação, Deus vai me livrar daquele laço. Se acontecer alguma situação, Ele me livra. Agora, eu me lançar, aí eu estou tentando a Deus. Aí eu estou provocando a soberania dele. Aí eu já não estou sendo sábio. Aí já não estou sendo uma pessoa entendida. Então, voltando aqui ao Salmo 91, versículo 3, a primeira parte. Novamente, versículo 3, a primeira parte. Porque Ele te livrará do laço. Isso é responsabilidade de Deus. Ele faz isso conosco. Agora quando? Quando ficamos na sua palavra. Ficamos na sua direção. Aí Ele se responsabiliza. Ele vai lá e dá o livramento. O que não deu para esse homem chamado profeta novo que nós meditamos? Porque infelizmente ele aceitou. Ele entendia que não podia fazer aquilo, mas foi lá e ouviu e fez. E às vezes nós ficamos ouvindo pessoas e fazemos errado também. Nós não tivemos o devido cuidado, porque alguém chega e fala, não, porque eu sei que é isso aí, eu já tenho experiência nisso. Acontece muito. Falar de mim, que sou mais jovem, né? Estou no ministério, sou mais jovem. De vez em quando chega alguém com uma ideia, olha, porque quando eu era da tua idade, que eu fazia não sei o quê, e que eu fazia aquilo, eu ouço, eu deixo entrar por aqui e sair por ali. Eu não sou mal educado, eu ouço. Né? Eu ouço, mas a Bíblia diz, você retém o que é bom, o que é mal você faz o quê? Você descarta. Eu estou debaixo de uma direção, de uma visão, e eu não posso fugir disso. Se eu fugir disso, eu fujo da palavra, e Deus deixa de ter essa responsabilidade comigo, de me guardar. Isso é muito sério. Tem gente que não entende isso. Não, porque a gente tem que ser... É tudo que as pessoas mais experientes falam, a gente tem que ouvir. Nem sempre. Nem sempre. Não interprete mal as pessoas mais experientes. Mas a vida que ela teve é diferente da vida que o outro tem hoje. Não é igual. Cada trajetória é diferente, pessoal. Diga glória a Deus. A Bíblia orienta lá na igreja primitiva, lá em Atos, ela orienta que as pessoas mais velhas ensinem as mais novas com relação aos costumes, com relação... Né, a Bíblia fala lá que a mulher mais experiente chama a mais nova, que é solteira, e oriente ela a ser uma boa dona de casa, uma boa esposa. Isso aí sim a Bíblia manda orientar. Né? Isso é uma coisa que é comum a todos. Mas experiência de vida, coisas que você está vivendo agora, é diferente do que alguém viveu lá no passado. Não é igual. Os tempos mudam, muitas coisas mudam, não tem nada igual. Então tem que saber muito bem discernir as vozes. Glória a Deus. Vamos para a segunda parte desse primeiro versículo aí. Diz a segunda parte. E da peste perniciosa. Ele fala que ele livra da peste perniciosa. O que são pestes? As pestes, elas são as doenças. Elas são as calamidades. Nós passamos recentemente por uma grande pestilência, que foi a pandemia do Covid. É uma grande pestilência. Onde provavelmente todos nós fomos contaminados também. De forma direta ou indireta fomos contaminados. É fato que teve gente que, graças a Deus, estava mais resistente, né? Tinha uma imunidade melhor e conseguiu resistir melhor. E teve gente que, infelizmente, não conseguiu resistir. Devido às comorbidades, devido a algumas coisas, acabou partindo. Não teve jeito. Isso aí não está no controle da nossa mão, só está no controle da mão de Deus. Mas a questão é, Ele dá livramento das pestes perniciosas. Isso aqui é responsabilidade dele também. Glória a Deus, gente. Mas tem uma coisa que é interessante a gente entender. A gente olhando para a Bíblia Sagrada, a Bíblia fala lá da sogra de Pedro. Eu me lembro bem que o Pedro estava ali com Jesus, Jesus entrou naquela casa. E quando ele entra naquela casa, na casa de Simão Pedro, ele foi lá para conversar, com certeza, para trazer algum recado. Porque por onde Jesus andava, ele parava, ele trazia um ensinamento, ele trazia uma palavra. As pessoas precisavam estar o quê? Atentas ao que ele ia falar. E aí diz a palavra que quando ele chega naquela casa, estava lá o Pedro, a esposa, certeza tinha filhos, e está lá a sogra também naquele dia na casa. E a Bíblia diz que quando ele entra lá, aquela mulher está como? Né? Doente. Com a doença, né? Que é uma peste, uma enfermidade. Aquilo estava afligindo ela. Ela estava com febre. E pode parecer uma coisa pequena, uma coisa comum, mas até nessas coisas comuns nós não podemos concordar e nem aceitar. Amém, pessoal?
Tem gente que às vezes está com um pequeno problema e diz, isso é comum a todos, isso é normal. Pode ser normal, segundo a natureza humana. Mas eu creio que o meu Deus vai me recuperar disso antes do tempo. Eu não posso acreditar que isso tem que ficar comigo por um determinado tempo, né? Tem coisas que dizem os especialistas da área da saúde, que determinadas enfermidades, quando atingem o corpo de alguém, até que ela venha se desintoxicar, ou que aquele vírus, aquela bactéria, aquele negócio aí, deve ter um tempo, né? Só que independente de tempo, eu acredito pela palavra que antes do tempo ele pode expulsar aquilo do meu corpo, do meu organismo, ele pode expulsar aquilo da minha matéria, da minha pele. Deus pode fazer. Amém, gente? Ele promete isso aqui, que ele dá livramento para nós das pestes perniciosas. Então, quando Jesus viu ela naquela situação, e aquela mulher sempre com certeza, né, disposta a servir, as mulheres donas de casa são assim. Chega alguém na sua casa, o que você faz? Senta aí, fulano, você quer uma água? Não é? Se você tem um salgadinho, um negócio lá, você chama a pessoa. Você oferece para a pessoa, leva, né? Você leva um suco com bolo. É isso que eu não gosto de fazer muita visita, né? Porque quando você chega lá, a pessoa quer te dar um bolo, quer te dar um negócio, quer te dar uma coisa, né? A pessoa é hospedeira. E com certeza ela era hospedeira. Aquela pessoa que gostava de cuidar, dona de casa, respeitosa pelas pessoas que chegavam. Só que Jesus chega, ela está doente. Jesus observa aquilo. Com certeza o Pedro apresentou a situação a ele. E aí Jesus foi lá e repreendeu. Ele olhou para aquela mulher, chegou diante dela, expulsou aquela febre, disse, febre, sai. E a febre saiu. E aquela mulher ficou como? Curada. E a Bíblia diz que imediatamente ela fez o quê? Começou a servir. Ela foi lá na mesa que Jesus estava, no local, começou a servir ele, começou a preparar, né? Começou a organizar as coisas ali dentro de casa. Voltou à normalidade. Glória a Deus, gente. A Bíblia fala de Jairo, um homem que era uma autoridade. Você conhece a história de Jairo. E aquele homem que era autoridade, ele teve que se dobrar. Porque geralmente você entende, né? Que as pessoas que se dizem autoridade ou que realmente são autoridades, muitas delas são bicudas, né? Está passando pela pior das situações, mas não se quebranta. O Jairo não. A filha dele estava moribunda, quase morrendo, e a Bíblia fala que imediatamente ele vai até Jesus. Quando ele chega lá, ele fala com ele, olha, minha filha está moribunda. Se nos ajudasse. E Jesus disse, eu irei e lhe darei saúde. E naquele percurso de Jesus ir até lá, no meio do caminho tem aquela mulher do fluxo de sangue, tem aquela paralisação, e o Jairo preocupado. Aí chega uma notícia, a tua filha morreu, não incomoda mais o mestre. O Jairo, na mesma hora Jesus olha para o Jairo e fala, não temas, creia somente, eu vou livrar a tua filha dessa peste aí, dessa enfermidade. Isso aí não é para destruir a vida dela não, muito pelo contrário, fica firme. E ele ficou firme. Esqueceu aquilo que as pessoas falaram e ficou firme, que Jesus ia livrar a filha dele daquela peste, daquela doença. E quando chegou lá, estava todo mundo chorando já, o luto, aquela coisa toda, né? A menina morreu. Aí Jesus entra, tinha a parte de cima da casa, a menina estava lá. Todo mundo chorando, Jesus falou, não fiquem tristes, a menina só dorme. Começaram a rir, começaram a fazer chacota. Jesus mandou todo mundo sair, só entrou ele, o pai, a mãe da menina e os seus discípulos, que estavam com ele, os dois. E subiu, e lá ele fez uma oração e disse, Talita, levanta-te. Talita come, que é menina, levanta-te. E ela levantou. Levantou e andou igual qualquer mocinha de 13 anos, viveu normalmente. Jesus expulsou a peste perniciosa. Aquilo que veio para tragar a vida daquela moça, aquilo que veio para destruir a vida daquela criança. Glória a Deus, gente. E ele não faz hoje, gente? Faz. É possível ele fazer agora. Só depende da nossa fé. Porque quando vieram trazer a informação para ele, para o Jairo, a tua filha está morta, não incomoda mais o mestre, Jesus olha para ele e diz, não temas, creia somente. Imediatamente ele deixou de ouvir o que os outros estavam falando e ficou firme naquilo que Jesus disse para ele. Esse é o modelo pelo qual nós vamos alcançar a graça de Deus na nossa vida. É o médico dizer uma coisa, mas você vem aqui para a igreja e a Bíblia Sagrada, você ouve aqui a gente pregando, os pastores falando, você ouve a Bíblia Sagrada, diz outra. Você fica com aquilo que o médico falou, com o que a Bíblia diz. Aí é que está a diferença. Eu fico com o que a Bíblia falou. Então é nisso que eu vou me apegar. Se apegou aquilo, aquela enfermidade foi embora. Aquilo que veio para destruir aquela moça não conseguiu destruir. Diga glória a Deus. E aquilo que veio para destruir a nossa vida ou alguém da nossa casa não vai destruir. Você está firme na verdade, que é a palavra.
Na sequência, vamos para a segunda parte da mensagem, versículo 4. Versículo 4, primeira parte. O que ele disse? Ele te cobrirá com o quê? Esse versículo aqui eu vou dividir em 3 partes. Essa é a primeira. Ele te cobrirá com as suas penas. E sabe o que significa isso aqui? É uma representação da paternidade de Deus conosco. É a representação de que Ele é Pai Supremo, ó, aqui a minha mão, e nós que somos o Filho estamos cobertos. Ele nos cobre com as suas penas. Isso fez me lembrar de uma passagem da Bíblia. Vamos lá em Mateus, capítulo 23, rapidinho. Evangelho de Mateus, capítulo 23. Deixa aqui marcado que nós voltaremos já. Mateus, capítulo 23, versículo 37. Vocês vão colocar na tela. Mateus 23, 37. Olha só que interessante. Mateus, capítulo 23, versículo 37. Quando ele disse que ele nos cobre com as suas penas, aquilo era a informação que ele estava passando. Eu sou o pai. Vocês são filhos. Vocês estão aqui, ó, debaixo. Mateus 23, 37. Todo mundo encontrou? Vamos ler então? O que diz aí? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e que apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta o quem? Os seus pintinhos debaixo de suas asas, e tu não? Aquilo ali era uma representação da paternidade de Deus. Infelizmente, Jerusalém fazia o quê? Rejeitava. Jesus trouxe isso aqui. Se você ler na minha Bíblia aqui, está em letras vermelhas, né? Letras vermelhas são palavras de Jesus. Isso aqui são palavras dele. Falando, olha, Jerusalém, Jerusalém, você mata, você apedreja os profetas que te são enviados. Queira Deus vocês abrissem o entendimento, que quantas vezes ele quis ajuntar os seus filhos, assim como a galinha pega os pintinhos e faz o quê? Coloca debaixo das suas asas e os protege. Quem tem criação sabe o que é isso, né? Eu via muito quando eu era criança, né? Ia para o interior, período de férias assim, mês de julho, né? E o mês de janeiro, mês de julho e janeiro especificamente, era o mês que saía da nossa cidade, do interior da cidade, né, Bacabal, ia lá para o interior, o povoado Vaca Morta, Brejinho, né, pertinho lá, perto de Lago Verde já. Nós íamos para lá, aí tinha criação, meus avós tinham criação, hoje não tem mais, né? Depois que meu avô faleceu, minha avó foi para a cidade, ficou perto das filhas, morando sozinha numa casa, e o interior lá ficou jogado, né? Não tem mais criação de nada. Tem umas cabeças de gado lá que meu tio ainda olha para ela, uma coisa pouca. Mas na época tinha os pintinhos lá, a galinha. Era engraçado, né? Tinha o puleiro lá da galinha. A galinhazinha estava lá, ela botava os ovinhos dela, ficava lá chocando. Quando nascia os pintinhos, ela guardava os pintinhos aqui debaixo. Ficava tudo debaixo dela aqui. Aí na hora que ela saía, que comeu milho, aquela coisinha toda, eles iam tudinho pertinho dela. Era engraçado, né? Ele está deixando aqui para a gente esse exemplo de forma muito clara para mostrar a paternidade dele. Que ele, assim como a galinha protege seus pintinhos, ele está disponível para fazer a mesma coisa conosco. O problema é que muita gente não tem Deus como seu pai. Só na teoria. Na teoria ela diz, Deus é meu pai, com as suas palavras. Mas na prática isso não é visto. Na prática isso não é uma realidade. No mundo espiritual, o nosso adversário que nos sonda, que procura todos os dias nos destruir, ele sabe que não é verdade. Ele olha, ele vê, esse daí não é filho de Deus. Eu posso tocar nele, porque a atitude dele demonstra o contrário. Ele não é filho. Ele age totalmente diferente daquilo que a palavra diz. Aí perde toda essa legalidade aí, dessa palavra. Perde tudo isso. Né? Voltemos lá para onde estávamos. Esse é o cuidado que temos que ter. Voltemos lá para o Salmo 91. Né? Falei novamente, vamos voltar lá. Versículo 4. Lemos a primeira parte. Ele te cobrirá com suas penas, que é uma representação da paternidade. Aí diz na sequência, e debaixo das suas asas estarás o quê? Seguro. Ele dá aqui um entendimento para nós, né, nessa sequência, sobre a questão da segurança. Ele deixa para a gente aqui a ideia de que a pessoa que anda na palavra, a pessoa que anda com Deus, Deus dá para ela uma segurança.
Não é que você vai andar por aí agora de peito aberto. Está tendo um tiroteio não sei aonde. Eu posso andar. Deus é minha segurança. Não é assim que nós vamos andar. Glória a Deus, gente. Não é assim que vamos andar. Eu estava lá em São Paulo, estava lá na sede. Aí estava lá, terminou o culto, né? Os pastores chegaram, pastor, o senhor vai sair por aí? O senhor vai andar com o pessoal, mas esconde o celular. Deixa guardadinho. Se puder colocar até dentro da roupa, não coloca no bolso não, que é perigoso. Aqui se o senhor andar no telefone assim, o pessoal, né? Por onde passava tinha um pedindo, tinha um cobrando, tinha um falando um negócio. E aquele multidão, né? Você tinha que ficar muito atento. Ele já orientava logo, você está com Deus aí, você orou, vá seguro, vá ligado, observando a sua frente, as suas costas, ao seu lado, fica atento. Você está em terra que você não conhece. Né? Então ele deixa muito claro aqui, debaixo das suas asas estará, está protegido ali, está seguro, amém. Mas esteja atento aos acontecimentos. Não podemos bancar, né, que não vai acontecer nada conosco. Tem muita gente que tem essa falsa segurança às vezes. Ela está andando por alguns lugares, né, e ela tem aquela coisa, não vai acontecer nada comigo. Claro, Deus está me protegendo, não vai acontecer nada. Mas não provoque. Voltando àquilo que eu falei lá do exemplo do Senhor Jesus, quando ele foi tentado pelo diabo, a ordem que o diabo deu foi, se eu te lançar daqui abaixo, está escrito, vai dar ordem aos teus anjos e ele vai te proteger. Mas Jesus falou, não tentarás o Senhor teu Deus. Não vou tentar. Não vou provocar o meu Deus. Né? Não vou provocar o meu Deus. Se surgir alguma situação, se levantou, mas debaixo dele eu estou seguro. Me lembrei do Lázaro. Lá em João capítulo 11, versículo 4, vou pedir para ele colocar na tela rapidinho, só na tela para você acompanhar. João 11, 4, diz assim, e Jesus, ouvindo isso, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. Aconteceu um problema com um cidadão chamado Lázaro. Você já conhece a história, né? Ele tinha as irmãs Marta e Maria. O Lázaro era um conhecido de Jesus, uma pessoa que, sempre que Jesus passava por Betânia, ficava na casa deles. Já tinha uma amizade, uma irmandade, né? E aí, quando aquele homem fica doente, ele ficou com uma enfermidade, né? A Bíblia não especifica o que é, mas a Bíblia fala de uma enfermidade. Ele teve um problema. Só que, por eles serem de Deus, ele estava debaixo das asas, estava protegido. Só tinha que ficar firme. Aí quando trazem essa informação até Jesus, Jesus não estava ali em Betânia, chegou aos ouvidos dele a informação, Lázaro está doente. Mandaram lhe chamar. Jesus demora, e quando ele chega lá, ele já estava morto há 4 dias. Parecia até uma maldade, né? Oxe, ele poderia ter vindo logo, atender o pedido de um amigo, demorou esse tempo todo. Jesus chega lá, já estava 4 dias, estava morto, já no sepulcro. As irmãs, se o senhor tivesse chegado aqui antes, ele não estaria morto. Só que antes disso acontecer, Jesus já tinha dado essa palavra. Logo no versículo 4, quando ele envia a palavra para eles, ele diz, olha, Jesus ouviu que ele estava daquele jeito, não estava no lugar, mas ele falou, esta enfermidade não é para você estar seguro debaixo das asas. Essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. Não é que Deus tem gente que interpreta tudo errado, de forma literal. Então, quer dizer que alguém fica doente, Deus deixa a pessoa ficar doente para ele curar ela e ele ser glorificado nisso? Não, não é assim. Mas já que surgiu, porque nós estamos sujeitos, já que surgiu a enfermidade, já que surgiu o problema, Deus vai ser glorificado nisso. Amém, pessoal? Porque porque se você lê de forma literal, ao que parece é que Deus coloca a doença na pessoa para ele ser glorificado quando ele cura. E não é assim. A gente sabe que não é assim. Nós estamos sujeitos. Eu tenho uma matéria, eu tenho esse corpo bonito aqui que Deus fez, esse moreno alto, magro, né? Tanquinho. Isso aqui foi Deus quem fez, perfeito. Né? Glória a Deus, gente. Perfeito, já estive mais gordo, estou melhor agora. Né? Mas Deus fez, isso aqui está sujeito, é uma matéria. Eu estou sujeito a pegar uma virose, estou sujeito a pegar uma bactéria. Por mais que às vezes a pessoa é higiênica, tem gente que é higiênica, cuidadosa, pega uma infecção do nada. Alguém já chegou para mim e falou, pastor, estou com uma infecção urinária. Eu digo, meu Deus, mas essa pessoa se cuida tanto. Se eu se cuidasse tanto quanto essa pessoa se cuida, eu acho que nem doença pegaria em mim. A pessoa se cuida tanto e mesmo assim ainda pegou
uma infecção, ou seja, está sujeito. Não era para ter acontecido, mas já que aconteceu, agora Deus vai curar. O nome dele vai ser glorificado. Por quê? Porque você está debaixo das asas. Amém, pessoal? Você está debaixo da proteção. Isso aí é uma responsabilidade dele. Ele vai fazer isso por mim e por você. Só precisamos fazer o quê? Ficar na palavra. Isso é segurança para nós. Isso é segurança para a nossa vida. E aí na parte final ele vai falar, voltemos lá, Salmo 91, versículo 4, a última parte do versículo para a gente finalizar. O que ele disse? E a sua verdade é o quê? É escudo e broquel. Esse ponto aqui é para a gente finalizar com chave de ouro. Eu quero que você entenda uma coisa. Quando ele disse a sua verdade é escudo e broquel, ele quis dizer a sua palavra. A palavra de Deus, ela é a verdade. Amém? Céus e terra vão passar. Essa palavra, não, ela não vai passar. Ela vai se cumprir. E dia após dia nós temos visto isso. Né? Nós temos visto a palavra se cumprir na íntegra. Toda guerra que você vê acontecer não é coisa de outro mundo. A Bíblia já disse isso. Quando você vê situações de enfermidades, pandemias se levantarem, já estava escrito isso. Quando você vê o amor das pessoas esfriarem, elas olharem para as outras e não estarem nem aí, que morra, cada um cuida da sua vida. Isso é sinal de que a palavra está se cumprindo. Isso aqui vai se cumprir. Né? Vai se cumprir. Pessoas serão enganadas. Né? As pessoas hoje estão rejeitando a palavra. Vai chegar o tempo que não vai ter mais a palavra, elas vão querer vir. Vai chegar esse tempo em que não haverá mais revelação da palavra e essa igreja vai estar lotada, porque nós não vamos estar mais aqui, diga amém. Mas quem está lá fora que não aproveitou vai querer estar aqui. Isso é cumprimento da palavra. Isso vai acontecer. Amém, gente? Isso vai se concretizar. Ele disse, a sua palavra é escudo. Aquele que acredita na palavra, que vive na palavra, tem ela como escudo para ele. Eu quero comentar com você do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, a Bíblia fala lá em Atos 27. Eu quero comentar só 2 versículos com você. Posso? Capítulo 28, perdão. Vamos lá. Atos 28. Vamos lá. 28, versículo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo de número 5. O Paulo, ele tinha a palavra de Deus como verdade para ele. Aquilo era o escudo que ele precisava. Eu só vou ler o 5 e o 6. Tá? O Paulo, ele estava numa situação em que ele estava preso. Nessa ocasião da história que nós vamos ler, o Paulo foi aprisionado. E naquela situação em que ele estava aprisionado, ele foi tirado de um lugar e foi levado para uma outra região. Só que, de acordo com o que ele havia dito, olha, Deus havia dado uma palavra para ele, não era para eles fazerem daquela forma. E o Paulo tentou orientar antes. Não era para ir naquela embarcação, naquele dia. Existia a forma pela qual eles teriam que cumprir aquele propósito. Mas os homens desobedeceram e foram. Veio uma tão grande tempestade, o barco estava quase, jogaram tudo fora, teve grandes percas. E depois que a situação estava pior, Deus deu uma palavra para o Paulo. Olha, a embarcação e tudo vai se perder. Mas a vida de nenhum dos que estão no barco se perderá. Tudo bem, acontece aquela situação, eles chegaram numa ilha chamada Malta, ficaram lá. E aí, em um determinado momento, eles estavam lá se esquentando no fogo, o fogo lá, né? O Paulo com certeza estava preso, né? Amarrado, algemado, mas estava lá se esquentando no fogo, com certeza, fazendo alguma coisinha, um espetinho, né? Um churrasquinho para comer alguma coisinha. Ninguém sobrevive só da fé, né? Sobrevive de uma comidinha também. Aí ele está lá naquela preparação, tudo certinho. Aí vem uma cobra aí, morde ele. Aí chegaram algumas situações, aquela cobra morde ele e ele fica naquele negócio. Aí diz a palavra, versículo 5. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. Versículo 6. E eles esperavam, as pessoas que estavam à volta ali, né? Os nativos daquele lugar, como também quem estava na embarcação, que não se perdeu, acabou ficando vivo, né? E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhes sobrevinha, mudando de parecer,
diziam que ele era um Deus. As pessoas esperavam o seguinte: olha, esse homem escapou de morrer lá no meio do mar. Teve um livramento. Chegou aqui, agora vem uma víbora e morde ele. E ele está preso, deve estar pagando por algum erro que cometeu. Deve ser um homem que saiu de um juízo, agora outro juiz veio para pegar ele. Que as pessoas tinham aquela ideia, né? De que estava acontecendo tal situação porque praticou um erro e Deus dele está punindo ele. E não era isso. O Paulo estava ali aprisionado, cumprindo um propósito. Ele tinha que chegar até Roma para pregar a palavra para o imperador César. Né? Aí está lá aquela situação toda, as pessoas começaram a dizer: esse homem vai morrer. Esse homem vai morrer. E esperaram. E o Paulo, normalzinho da Silva. Né? Normalzinho. Jogou a cobra lá, o dedo dele, esperaram. Vai inchar, ele vai morrer. E o dedo dele normal, igual o meu, o seu aqui agora. Não aconteceu nada com ele. Passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias, nada de Paulo morrer, ou se começar a agonizar por conta do veneno da víbora. Muito pelo contrário, o semblante dele era o quê? Normal. As pessoas começaram a olhar para dizer: esse homem só deve ser um Deus. Só pode. Ninguém resiste à mordida dessa víbora. Mas não era isso. É que a palavra de Deus estava em execução na vida de Paulo. Amém, pessoal? A palavra de Deus estava em execução na vida de Paulo. A verdade, que é a palavra, é escudo e é broquel. Estava sendo o escudo que protegia ele da morte, estava bloqueando qualquer tipo de veneno daquela víbora lá no seu organismo. Glória a Deus. Pastor, aconteceu uma situação, machuquei, bateu o pé não sei aonde, aconteceu de eu pisar num prego e eu nem me vacinei contra o tétano. A palavra de Deus na sua vida vai ser o bloqueio. Vai bloquear qualquer tipo de atuação. Não era para ter acontecido, mas já que aconteceu, ele é escudo e bloqueio na sua vida. Você está seguindo a palavra. Agora, infelizmente, tem gente que não entende a palavra, pessoal. Tem gente que anda longe. Ela está na igreja, mas ela anda longe. Acontece determinadas situações, ela é pega de surpresa. Infelizmente. Aí ela ora, aí pede para alguém orar, e muita coisa não acontece. A nossa luta é mais espiritual do que física. Glória a Deus, gente. Qualquer batalha que você for travar relacionada à saúde, pode ter certeza, é mais espiritual do que física. Ah, mas o médico falou que... Mas é mais espiritual do que física. Vá lá, trata relacionada à matéria humana. Mas entenda que isso é espiritual também. Venha para a batalha. Essa reunião era uma da reunião que era para ser mais populosa. Era para as pessoas estar desejando ter liberdade. Mas as pessoas se acomodaram. Para elas, elas estão bem. E não estão. Está cheio de gente doente. E não é só doente fisicamente, não. Doente da alma, está cansado. Está quase desviando. Precisava tomar esse remédio e não está tomando. Quero encorajar você a ficar firme nessa palavra de hoje. Amém? Encorajar você a tomar posse e a resistir firme na fé em qualquer situação. Amém? Porque assim como ele falou lá, ele nos livra da peste perniciosa, do laço do passarinheiro. Né? Aí no versículo 4 ele disse: ele nos cobre com suas penas, debaixo das suas asas estamos seguros, e a sua palavra na nossa vida, sua verdade, é escudo. É o que bloqueia o mal contra nós. Amém? E ele vai continuar fazendo isso. Vamos orar então? Fica de pé, vamos aplaudir a Jesus.